Saudações, irmãos, sejam bem-vindos a este vídeo especial, a esta edição em que continuaremos estudando o nosso livro Eventos Finais e desta vez iremos entrar no capítulo 12. No capítulo 12 do livro Eventos Finais com o título A Sacudidura. Este vai ser um tema muito importante. Irmãos, orem por mim, a minha voz está se acabando e eu espero terminar esta apresentação. A sacudidura. Irmãos, a verdade é, gostemos ou não, Deus vai sacudir sua igreja. O que é sacudidura? Quando nós formos ao dicionário, iremos encontrar algumas definições que vão abrir nossa mente logo de começo. Vejam, sacudidura. 1. Ação ou efeito de sacudir. 2. Abalo. 3. Oscilação forte. Deus vai abalar sua igreja. E nós veremos aqui os meios que Deus usará para peneirar, para sacudir a sua igreja. De tal forma que somente permaneça na peneira o que é bom, santo e agradável ao Senhor. E todos nós temos de nos cuidar, porque todos nós estamos sujeitos à sacudidura. Irmãos, Eventos Finais capítulo 12. É verdade que Jesus contou até uma parábola mostrando que, de fato, uma sacudidura vai acontecer. Em Mateus capítulo 13, começando do verso 24, Jesus Cristo falou sobre a parábola do trigo e do joio. Lembram? No verso número 24, Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Verso 26. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Verso 27. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Verso 28. Um inimigo fez isso, respondeu ele. Deus semeou boa semente no seu campo. Deus nunca quis que em sua igreja existissem hipócritas. Deus nunca planejou isto. Queria que em sua igreja houvessem pessoas comprometidas. A pergunta é, de onde, pois, vem o mundanismo? De onde, pois, vem a hipocrisia? De onde, pois, vem o pecado aberto, os escândalos? Um inimigo fez isso. Agora vejam a pergunta que os servos fizeram ao dono do campo. Vejam aqui, ainda no verso 28. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o tiremos? Jesus, queres que nós tiremos do meio de sua igreja a apostasia? Queres que nós tiremos do meio da sua igreja a hipocrisia? Queres que tiremos de sua igreja tudo o que é mundano? Vemos a resposta no verso 29. Ele respondeu: Não. Não precisam fazer isto agora. Não. Porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Verso 30. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio. Aí é a sacudidura agora. Lá no tempo certo, na época da colheita, sai primeiro o joio. Sim, deixem ou juntem primeiro o joio e arranquem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo para os celeiros celestiais. Aqui está a sacudidura, meus irmãos, na palavra de Deus. Esta não é uma invenção de Ellen White. Não é um conceito adventista. É um conceito bíblico. E a irmã White começa o capítulo 12, a sacudidura, com uma declaração solene. Eu, quando leio esta declaração, tremo, meus irmãos. Vejam aqui, é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre. Isto é assustador. Isto, no mínimo, devia nos fazer parar e pensar. Estou eu entre os 20? Porque ela diz que entre 20 membros da igreja, nenhum está preparado. Mas preparado para quê? Ela não diz que não estão preparados para ir ao céu.
não diz que não estão preparados para a segunda vinda de Cristo. Diz que não estão preparados para finalizar o que é a sua história terrestre. Irmãos, nós podemos morrer hoje. Estamos preparados para finalizar hoje a nossa história terrestre. Porque, lembre-se, desde o momento que os nossos olhos se fecham na morte, não há mais nada. Os nossos livros, os nossos registros no céu são selados até o juízo. Seremos capazes, no leito da morte, caso ela nos venha hoje, irmãos, caso a morte nos venha hoje, dizer como Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 7 a 8, seremos capazes de dizer como Paulo, no verso 7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Seremos capazes de dizer isto? Dos 20 na igreja, nenhum está preparado para dizer isto, porque nos achamos longe do Senhor, nos achamos longe da graça. Irmãos, ser membro da igreja não diz nada. Ser membro da igreja, ser batizado, é um caminho, é um processo, mas não é a salvação em si. Lemos aqui: os que tiveram oportunidades para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus, tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Não basta só se batizar, dizer que professa Cristo e achar que está tudo tranquilo, se a sua vida não vai em conformidade com a verdade de Deus, se sua vida não vai em conformidade com os princípios da palavra de Deus, você será atingido pelas pragas, assim como os portadores da marca da besta. Lembram-se lá no Egito? Quando Deus mandou Moisés preparar o povo para a meia-noite, quando viria o destruidor para matar os primogênitos do Egito. Os hebreus escaparam, não porque eram hebreus, mas porque tinham sangue na porta. Não é por ser adventista, não é por fazer parte do povo remanescente que você será salvo, mas é por ter o sangue na porta. Vamos continuar, irmãos, vamos continuar. Nós temos que entender que existirão dois grupos até o fim. Na igreja existirão dois grupos. Isto não é procurar criar apartheid que existiu na África do Sul, negros e brancos. Não é isto. Não é procurar criar rivalidades. É que na igreja existem aqueles que estão preocupados, sim, com o desenvolvimento do caráter, estão preocupados que a causa de Deus avance solidamente. Por outro lado, existem aqueles que não estão preocupados com isto. Estão preocupados com diversão, mundanismo e transformar a casa do Senhor em um lugar agradável, simplesmente. Não um lugar de cura espiritual, mas um lugar agradável. Dois grupos existirão até o fim. Lemos aqui, irmãos. Introduzir-se-ão divisões na igreja. Desenvolver-se-ão dois partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. E volto a dizer que este não é um conceito de Ellen White. Não foi Ellen White que inventou isto. A Bíblia fala do trigo e do joio. E dentro da Igreja de Deus existe o trigo e o joio. Dois partidos. Um preocupado com o crescimento espiritual, outro preocupado com o mundanismo. Vejam aqui. Em toda a igreja deve haver um processo tendente a aprimorar e joeirar, pois entre nós há homens perversos. Escutem bem, irmãos. Entre nós há homens perversos que não amam a verdade, nem honram a Deus. É verdade. Há homens perversos no meio de nós que não amam a verdade, que não honram a Deus. Estão preocupados, sim, com os seus interesses. Isto é verdade. Ezequiel, capítulo 9, começando do verso número 4. Encontramos aqui um relato de uma sacudidura que aconteceu entre o povo de Deus,
Quando Deus leva Ezequiel a uma visão, o mostra abominações que estavam sendo cometidas entre o povo. E aí começa um processo de selamento. Irmãos, vejam aqui, verso 4. E lhes disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponham um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Um anjo devia passar por Jerusalém, e hoje Jerusalém é a igreja de Deus. Passa por Jerusalém, marca na fronte o selo do Deus vivo sobre aqueles que gemem, que choram, que lamentam, que jejuam, que oram por causa das abominações que se cometem no meio do povo. O anjo foi passando, foi selando aqueles que se entristeciam. Verso número 5. Aí vem outro grupo. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam por toda a cidade e matem, sem piedade ou compaixão, velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças. Mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Em ninguém que tenha o quê? O sinal. E até os líderes não escaparam disto. Continua. Comecem pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. Isto é sério. Entre nós há homens perversos que não amam a verdade, que não amam a justiça, que não amam o progresso da obra de Deus. Existem. E quem que vai expulsar essas pessoas? Não é o trigo que tira o joio. Não são os servos que tiram o joio. O próprio Deus, no tempo certo, vai tirar o joio. Deixai crescer ambos até a ceifa. Vamos ver os meios que Deus usará para a sacudidura entre o seu povo. Primeiro meio que Deus usará: a perseguição. No tempo de paz, no tempo de tranquilidade, no tempo de prosperidade, afluem para a casa de Deus milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Algumas comprometidas, outras não. Mas quando começam as tribulações, os verdadeiros e genuínos, os que construíram a sua casa sobre a rocha, permanecerão. Lemos aqui. Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Os que pouco a pouco, no tempo de paz, vão cedendo às exigências do mundo. Em que sentido? Você como adventista sabe que o sábado é o dia do Senhor. Aí o seu patrão diz que você tem que ir trabalhar. E você ora: Senhor, estou encurralado, mas o Senhor vai entender a minha situação. Eu preciso trabalhar para sustentar minha família. E você vai. Os que pouco a pouco vão cedendo às exigências do mundo não acharão difícil se submeter aos poderes dominantes. Vão ceder. Os que vão se amoldando aos costumes mundanos, no vestir, no falar, enfim, vão ceder às exigências do mundo. Isto é sério, irmãos. Vamos continuar. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis, e uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Uma classe maior, lemos no começo, nem um entre 20 membros está preparado. Queridos irmãos, isto é muito, muito sério. E cada um de nós agora, ao invés de procurar olhar para o seu irmão, aquele vai ser sacudido. Olhe para si mesmo. Olhe para si mesmo. Eu devo olhar para mim mesmo. Serei eu sacudido? Estou eu firmemente na rocha? Jesus contou uma parábola de um homem que construiu sua casa sobre a areia. Desabou, porque não estava firmemente, ou não estava fundamentada em Jesus Cristo. Da mesma forma, irmãos, a nossa fé,
será abalada pela perseguição e somente os genuínos permanecerão. Os opositores da mensagem, aqueles que continuamente têm sido um empecilho para o progresso dos planos de Deus, serão peneirados quando a tempestade da perseguição começar. Existem hoje, infelizmente, mesmo entre a liderança, eu vou falar a verdade, aqueles que acham que têm o direito de concentrar a obra em suas mãos. Não, eles não votam nada que não estejam de acordo, porque isso não os beneficia. Qualquer projeto tem que passar de suas mãos para ser votado. E às vezes não votam, não porque seja algo mau, mas porque não vai de acordo com as suas ambições. Vejam aqui, irmãos, os que tiveram privilégios e oportunidades para tornar-se versados na verdade, mas continuam a opor-se à obra que Deus quer que seja realizada, serão expurgados, pois o Senhor não aceita o serviço daqueles cujo interesse é dividido. Infelizmente, isto vai acontecer e tem que acontecer. Irmãos, segundo meio que Deus usará para a sacudidura, o testemunho positivo, a pregação direta, que aponta o pecado, que aponta os problemas do povo de Deus. Alguns do povo de Deus, ouvindo este testemunho positivo e direto, não suportarão. Vão se opor à mensagem. Isto vai causar o quê? Uma sacudidura entre o povo de Deus. Lemos aqui. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho, motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Qual é a condição de Laodiceia? Em Apocalipse capítulo 3, morna. Não é fria, nem quente, é morna. E Deus vai vomitar o seu povo de sua boca. Muitos não gostam de ouvir. Como assim? Nós somos a igreja remanescente. Nós somos o povo de Deus. Mas quando Deus mostra os pecados do povo, não. Isto é difamar. Não podem falar estas coisas. Opõem-se ao testemunho positivo. Alguns não suportarão esse claro testemunho. Opor-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Pregações diretas, que ferem o pecador, que apontam o pecado e que apontam, acima de tudo, a solução do pecado, que é Jesus Cristo e sua justiça, irão causar uma sacudidura. Continua. Entre nós, há os que, como Acã, farão confissões quando for demasiado tarde para se salvarem. Acã, aquele que escondeu os despojos por debaixo de sua tenda, teve oportunidades para se arrepender, mas ficou quieto. Até quando foi tarde demais, foi descoberto pela investigação. Continua. Eles não estão em harmonia com o que é correto. Desprezam o testemunho positivo que atinge o coração e gostariam que fossem silenciados todos os que fazem repreensões. Como dissemos, há dois grupos na igreja, infelizmente. Os que querem ouvir uma mensagem que fere o coração orgulhoso, o coração carnal, que os leve de joelhos aos pés de Jesus. Por outro lado, aqueles que vêm à igreja para ouvir mensagens maravilhosas de psicologia, de bem-estar físico, emocional, social, econômico. Mas quando se fala de pecado, não querem ouvir. Este irmão está a falar de mim. Este homem não pode pregar mais, porque ele não fala coisas maravilhosas. Lembram de Acabe? Quando estava com outro rei, queriam atacar uma cidade. Vieram 400 profetas de Baal e disseram: vai, ó rei, Deus vai entregar a cidade em suas mãos. O outro rei de Judá disse: não há mais um profeta aqui a quem podemos consultar o Senhor. Acabe disse: há um profeta aí, mas eu não gosto dele, porque ele não profetiza boas coisas, ele não prega bem. Queridos, muitas vezes nós queremos pregações que massageiam o nosso ego, pregações que massageiam os nossos pecados, que acariciam nossos defeitos. Não é este tipo de pregação que Deus traz. É pregação que leva o pecador a um reconhecimento do seu estado pecaminoso. Não existe nenhum elogio para Laodiceia. Não existe nenhum elogio para Laodiceia. Não é para elogiar.
é para ferir o pecador e voltar-se para Jesus Cristo. Vejam aqui, irmãos, terceiro meio que Deus usará para a sacudidura. Falsas doutrinas. Sim, falsas doutrinas. Vejam aqui. Ao vir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Teorias falsas. Doutrinas falsas. Surge um grupo aí, começa a ensinar uma coisa, se espalha. Dado um tempo, esse grupo já começa a falar mal de quê? Da igreja como um todo. A igreja apostatou, a igreja perdeu isto. Buscam alguns livros antigos que tentam justificar essa nova teoria. Enfim, irmãos, as coisas começam assim. Vamos continuar. O inimigo introduzirá falsas doutrinas, tais como a de que não existe um santuário. Este é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé. Quarto ponto. Mais uma coisa que levará sacudidura entre o povo de Deus. A negação dos testemunhos inspirados. Hoje em dia, muitos irmãos não acreditam no espírito de profecia. Uma coisa é falar de Ellen White, falar do espírito de profecia. Outra coisa é realmente acreditar. Porque às vezes parece que só acreditamos quando concordamos. Mas quando é algo que contraria os nossos desejos, não. Este livro não foi bem traduzido. Este livro parece que é de um grupo aí dissidente. Esta parte não foi bem traduzida. Queridos irmãos, lemos aqui. Uma coisa é certa. Os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Este é o primeiro passo. Entre os adventistas, rejeitar o espírito de profecia. E quando rejeitamos o espírito de profecia, rejeitamos muitos pontos da verdade presente. Continua. O inimigo tem envidado seus magistrados esforços para abalar a fé de nosso próprio povo nos testemunhos. É por isso, irmãos, que é muito mais fácil você convencer uma pessoa fora da igreja de certos assuntos que o espírito de profecia fala, como o caso da reforma de saúde. É muito mais fácil uma pessoa de fora aceitar a reforma de saúde lendo conselhos sobre saúde, enfim, do que um adventista. Porque somos nós os primeiros a combater a mensagem. E o objetivo de Satanás é abalar a fé de Deus nos testemunhos, para que o povo de Deus não acredite nos testemunhos e lentamente vai deixando de acreditar na inspiração profética. Continua. Isto é exatamente como Satanás tensionava que fosse. E os que têm preparado o caminho para o povo de Deus não dar atenção às advertências e repreensões do testemunho do Espírito de Deus, verão surgir uma torrente de erros por toda a espécie. Sim, há pessoas que vêm preparando o caminho para o povo não dar atenção. Sabe, existem hoje na igreja pessoas influentes que dizem: este livro é sinais é perigoso. Muito cuidado com este livro. Certa vez eu participei de um JA, um programa de tarde. É uma filial por aí. E falou-se sobre os eventos finais e mencionou-se a questão da reforma de saúde. E começou aí um debate aceso, irmãos. Vocês sabem que esse tipo de assunto cria debate na igreja. Começou um debate aceso. Uns diziam sim, é importante termos a reforma de saúde. Isto é importante para o povo de Deus. Outros diziam não. Isto não é importante, é apenas um conselho. Segue quem quiser. Não podemos fazer disto uma doutrina. E foi assim. Bem, eu peguei o livro Eventos Finais, graças a Deus que eu tinha comigo naquele momento, e li algumas passagens. Irmãos, foi triste. Foi triste. Quando alguém influente disse: muito cuidado com este livro, porque muitos se perderam por ler Eventos Finais. Queridos,
os que têm preparado o caminho para o povo não dar atenção. Dizer que este livro é perigoso é levar o povo a não lê-lo, levar o povo a não dar atenção. Vamos continuar. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida vem o quê? O ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé. E pouco a pouco, os jovens vão dizendo que não acreditam mais no espírito de profecia. Pouco a pouco, os jovens vão dizer que não acreditam mais na inspiração profética de Ellen White e vão sair da igreja. É isto mesmo, irmãos. Haverá apostasia, dissensões entre os dirigentes da igreja. Lemos aqui, irmãos, muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Nós precisamos olhar para Jesus como nosso modelo. Sim, podemos admirar um grande teólogo famoso, mas não fazer dele o nosso modelo. Porque tudo pode acontecer, infelizmente. Vamos continuar. É dito: muitos demonstrarão que não são um com Cristo, que não estão mortos para o mundo, para que possam viver com Ele. E as apostasias de homens que ocuparam posições de responsabilidade serão frequentes. Veremos isto, infelizmente. Apostasia de grandes doutores, apostasia de grandes teólogos, apostasia de grandes anciãos, apostasia de grandes diretores de departamentos. Infelizmente, isto vai acontecer e importa que aconteça, porque Deus vai e quer purificar a sua igreja, quer purificar o seu ministério. Lemos aqui, que maravilha! A grande questão que está tão próxima, que é o cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou. E ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Amém? Amém? Aqueles que buscam tomar a obra em suas mãos, de que não se pode fazer nada sem o seu voto, sem a sua assinatura. Ele que decide tudo. Não fazem a obra de Deus avançar. Serão expurgados. Deus terá um ministério puro, fiel, comprometido e preparado para a chuva serôdia. A igreja de Deus pode parecer estar a cair, mas nunca cairá. Aleluia. Nós lemos aqui: a igreja de Deus talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. Por isso vemos esta aparente destruição da igreja, com música mundana, com dança mundana, tendências de ecumenismo. É a sacudidura que está a acontecer. E quem que vai tirar esse mundanismo da igreja? O trigo que vai tirar o joio? Não. O dono da obra é que se encarregará de tirar o joio. Quando? Na ceifa, na colheita. Os fiéis de Deus serão revelados em sua igreja. Lemos: o Senhor tem servos fiéis que se hão de revelar no tempo de sacudidura e prova. Há elementos preciosos, hoje ocultos, que não prostraram o joelho a Baal. Há dentro da igreja crentes sinceros, verdadeiros, que ficam quietinhos, mas no tempo de sacudidura serão usados por Deus para fazer avançar sua obra. Levante-se a oposição, de novo exerçam o domínio, o fanatismo e a intolerância. Acenda-se a perseguição de novo, e os insinceros hipócritas vacilarão. Vão renunciar à fé, mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha. Quem você é nesta história, meu irmão? O crente vacilante, superficial, conservador, hipócrita, ou o crente fiel, que se apega verdadeiramente a Jesus e a sua palavra? Novos conversos vão tomar o lugar da multidão que vai sair. Novos conversos de filhos honestos de Deus em todas as denominações e religiões vão atender o chamado da terceira mensagem e vão unir-se ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Estes sim darão o alto clamor.
Lemos: os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora 10ª. Jesus contou a parábola dos trabalhadores na vinha. Os primeiros começaram a trabalhar logo cedo. Vieram outros no meio-dia, outros no final da tarde. Chegou a hora do salário, todos receberam o mesmo salário. Ninguém vai ser melhor por ter sido adventista há 30 anos. Os que vão se tornar adventistas, o povo remanescente, nas últimas horas, vão receber o mesmo salário, que é a vida eterna em Jesus, por sua justiça, por sua graça. Será admitido um grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. E os que já tinham sido sinceros, aqueles que vão permanecer na sacudidura, terão muito trabalho de instruir e ensinar estes novos conversos. O que nós levamos anos para aprender, eles terão que aprender em muito pouco tempo. Queridos, quem somos nós nesta história? Somos o trigo ou o joio? Somos o povo de Deus que aguarda Jesus Cristo, que busca se santificar, viver de acordo com os princípios da palavra de Deus? Ou somos crentes superficiais, mundanos, que buscam trazer animação e mundanismo na igreja? Quem somos nós? O tempo dirá. Mas eu digo, hoje, busque ser o verdadeiro cristão. Convido você, meu irmão, a esta oração. Obrigado, Jesus, por este estudo muito importante sobre a sacudidura. Vai acontecer e nós queremos estar ao seu lado. Nós queremos estar firmes na rocha que é Jesus Cristo. Nos abençoa, Senhor. Dá-nos um dia tranquilo na sua companhia. Até o próximo estudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Nos veremos no nosso próximo episódio. Até breve.